Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te exaltar, bendizer o Teu nome, Senhor, ler a Tua palavra, orar pelos nossos irmãos. Ó Senhor, agora dá-nos a Tua graça, a Tua unção, a Tua proteção. Fala conosco, Senhor, e fala com os nossos queridos irmãos e amigos. Opera, Senhor, na vida dos nossos ouvintes, dá graça aos Teus servos, dá graça aos nossos amigos. Abençoa, meu Senhor, os Teus servos que nos ajudam neste trabalho, intercedendo por nós e também contribuindo. Pai amado, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Unicresce no Ar. O nosso desejo é comunicar a palavra do nosso Deus e, claro, bendizer o Senhor, exaltar o Senhor, encorajando os que estão começando. A paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos, cada um dos nossos ouvintes e amigos. Nós vamos ler a palavra de Deus, nosso texto hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 20. Um texto um pouquinho prolongado, mas é necessário e eu faço isso desde o começo. São 34 anos lendo a palavra de Deus. Não leio o versículo. Deixa eu ler um versículo. Eu não leio o versículo, eu leio o texto para as pessoas entenderem. E Deus me dando graça, ainda exponho, ainda faço comentários a mensagens positivas para ajudar quem precisa, quem está no caminho e muitas vezes ainda não foi ajudado. Então, 1 Samuel 30, capítulo 30, versículo 1, contando uma história horrorosa, terrorosa, a destruição, o incêndio que foi lançado contra a cidade de Davi. Ele ganhou esta cidade de um rei filisteu e incendiaram a cidade dele. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinham ferido a Siclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que a cidade havia sido queimada a fogo. Suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Aquinoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nebal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou e confiou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aquimeleque: traz-me, peço-te, aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse:
persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, porque 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar ao ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe água, e bebeu. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então disse-lhe Davi: de quem és tu? De onde és? E ele disse: um moço egípcio, sou eu, servo do homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda do sul de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos a fogo a Siclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E ele disse: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda aquela terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas. Também, desde o despojo, tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-na diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela leitura em tua palavra santa. E agora, Senhor, fala com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, nossos amigos, e fala também, Senhor, com aqueles que possam ter contato com as nossas publicações. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, Davi foi um homem exposto a muitas provações. Davi, no começo da vida, era um simples filho de família, o caçula de 8 irmãos, e ele fazia, digamos, pequenos mandados para o pai, além de pastorear ovelhas pejadas, ovelhas que não podiam ir pastar muito longe, e ele ficava com estas ovelhas ali por perto, dando assistência, tendo cuidado, porque elas estavam prenhes e prestes a ter suas crias. Davi foi ungido
ainda nesta condição. Quando Samuel foi ordenado por Deus a ungir Davi, ele era simplesmente um menino pastor, um pastor adolescente. E Davi foi visitar os irmãos que estavam no exército de Saul. Lá ele vê o episódio do gigante filisteu e lá ele se torna conhecido, porque ele matou o gigante. Davi fez isto, era uma proeza, era uma grande proeza. Ele fez aquilo em nome do Senhor e ele se torna conhecido. O rei pede que o pai, o Jessé, permita que o filho fique com ele durante algum tempo, porque o rapaz tinha também dons, o rapaz era músico, o rapaz já tinha, quem sabe, alguns salmos e, além de ter estas composições, tocava. Ele se torna conhecido, é colocado no exército real, depois casa com uma das princesas, uma das filhas do rei, e parece que está tudo muito bem. Só que o rei começa a ter ciúmes do rapaz, do militar, porque o rapaz se sai em tudo e começa a ganhar a afeição do povo, o sentimento de amor, de afeto das pessoas. E começa a perseguição contra Davi. Davi foge e com ele 600 homens que estavam, digamos, em pé de igualdade, sem apoio, sendo um problema para o exército do rei, e as razões não nos são todas conhecidas. O Davi fica na Filistia, ele passa um período ali, e como ele ganha também a confiança do rei filisteu, de um dos reis filisteus, o rei lhe dá uma cidade. Cidade naquele tempo não era como hoje. Era um lugar com algumas habitações para ele estar com aqueles homens, portanto, um lugar onde ele seria autoridade. E ele fica neste lugar. Ele vai para esta cidade. Hoje, na nossa linguagem, seria um pequeno povoado chamado Siclag. O Davi passa um período ali, sua família está ali. Sua família está ali. E a cidade é dele. Foi um presente do rei pelos muitos serviços que ele fez na condição de súdito, de militar, muito embora num território estrangeiro. Então, nas suas atividades, todas voltadas para como militar ou paramilitar, Davi, chegando à cidade, encontrou o desastre. Os amalequitas, inimigos tradicionais de Israel, tinham tocado fogo na cidade e tinham sequestrado as pessoas, no mínimo com a intenção de vendê-las. Era comum, infelizmente. O ser humano nunca foi menos animalesco do que os animais que conhecemos hoje. Quando eles viram que a cidade tinha sido incendiada, as casas queimadas, as mulheres capturadas, os filhos capturados, os rebanhos roubados, o texto diz que eles alçaram a voz, eles choraram. O versículo 4 mostra a reação de Davi e dos seus homens. Agora, eles vão atrás, eles precisam agir para recuperar seus animais, seus bens e suas famílias. O Davi pede ao sacerdote Abiatar
para ele consultar a Deus. Traz aqui o éfode e consulta o Senhor por mim. Consulta o Senhor. E Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei este bando, esta tropa, eu alcançarei. E Deus lhe respondeu: persegue-a, porque certamente alcançarás, e tudo libertarás. Deus usa o sacerdote para fazer a consulta ao Senhor e dar a resposta positiva para encorajar o seu servo Davi. Davi prepara os seus homens, são 600 homens, para ir atrás destes exércitos inimigos, destas hordas de amalequitas. Davi não sabia quantas pessoas eram, Davi não tinha informações a respeito do processo, só viu a destruição que deixaram. Davi vai com os homens, mas 200 dos homens de Davi não conseguem mais andar, de cansados. Eles estavam exaustos. Então Davi vai com 400 homens, deixa 200 homens para trás, e eles ficam guardando as coisas, guardando o que sobrou. O Davi passa o ribeiro de Besor com estes homens, e lá eles descobrem no campo um sobrevivente. E o homem adoeceu, ficou para trás, os amalequitas seguiram, e os homens de Davi encontraram este homem que estava quase morto, trouxeram o homem e cuidaram dele. Deram um pedaço de massa de figos secos, eles usavam isso com frequência nas grandes viagens, nas guerras e tudo, eles tinham passas. Deram um cacho de passas, ele comeu, e deram água, ele bebeu e voltou, ele se reanima, voltou o seu espírito. Ele estava muito tempo sem comer, eram 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, estava completamente exausto. Agora recuperado, Davi lhe diz: quem é você? De onde vem? E ele diz: eu sou egípcio, e o meu dono, o meu senhor, é um homem amalequita, mas eu adoeci, me deixaram para trás. E nós, saindo de lá, demos com ímpeto no sul dos Queretitas, que era território filisteu. No sul dos Queretitas, no sul de Judá e também no sul de Caleb. Era na região sul do Israel que hoje existe, e ali tinha essas comunidades, estes povoados. E descendo, e o Davi diz: poderias guiar-me até esta tropa? O homem sabia a rota, o roteiro, a programação deste exército invasor. E ele agora pede garantia de vida. Ele diz: jura-me por Deus que não me matará e nem me entregará ao meu dono. O Davi jurou, porque no versículo 16 diz que descendo guiou. Descendo eles, o homem guiou Davi e os seus homens atrás, porque sabia a programação, o planejamento dos invasores. Então, Davi foi com eles, se tornou fácil para Davi, porque agora sabia qual era o destino deles, por onde eles iriam, onde eles tensionavam chegar. Agora, meus amados, descendo os guiou, e eles estavam espalhados sobre aquela área, digamos,
o acampamento dos amalequitas era grande e eles estavam espalhados, comendo, bebendo e dançando, celebrando as conquistas cruéis. Assassinatos não tinha. Não mataram ninguém. Eles queriam era escravizar, vender aquelas pessoas. Aí, como eles foram surpreendidos, o versículo 16 diz que eles tomaram um grande despojo da terra dos filisteus e da terra de Judá. Tudo que eles tomaram dos outros, Davi levou. Davi venceu, e na guerra, na antiguidade, era assim. Davi os feriu desde o entardecer daquele dia, o crepúsculo, até a tarde do dia seguinte. Davi os surpreendeu e os feriu desde aquele dia, o crepúsculo daquele dia, que encontraram o homem quase morto, até a tarde do dia seguinte. E Davi não deixou que eles continuassem celebrando. O versículo 18 diz: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. E também as suas 2 mulheres e os seus filhos, suas filhas. O versículo 19 diz que ninguém faltou. Não faltou nenhum, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e todo o despojo. Tudo quanto eles tinham tomado de Davi, de Ziclag, das outras cidades e também dos filisteus. No versículo 20 diz: Davi tomou todas as ovelhas e vacas, levaram com o outro gado, que não sabia nem de onde eles tinham tomado, de quem eles tinham tomado, e o comentário era: este é o despojo de Davi. Davi tinha temor. Davi não fez a guerra por fazer. Davi não começou a guerra. Davi teve a sua família raptada. Davi teve a sua cidade, a sua pequena cidade incendiada. Davi foi forçado a fazer isto e ele era um guerreiro. Portanto, Davi recupera a sua família e os seus bens. Agora, o que ficou de estrago para trás, não se pode duvidar, porque aqueles despojos agora era a vida dos amalequitas. Eles não poderiam, que não gostariam de perder. Então foram derrotados para poder Davi salvar tudo que eles haviam tomado, tanto dos habitantes de Judá quanto dos habitantes da Filistia. Meus queridos, quando nós buscamos a Deus na nossa vida, quando nós dedicamos a nossa vida, mesmo que sejamos forçados a fazer alguma coisa contra a nossa vontade, se buscar a Deus, Deus direciona. Davi buscou a Deus, pediu ajuda do sacerdote Abiatar. Deus respondeu e ele venceu. Que sirva para nosso exemplo. Sigamos o Senhor, ouçamos a sua palavra, consultemos a sua vontade e sejamos vitoriosos. Que Deus abençoe e guarde os meus queridos irmãos. E agora nós vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração. Eu também peço orações por mim, no maravilhoso nome de Jesus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor, pelas grandes vitórias, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, pelo testemunho maravilhoso da tua santa palavra. Tu é o mesmo Deus. Tu não mudou, Senhor,
Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua operando no seio da igreja. Nossas guerras hoje são diferentes. O filisteu quer entrar na nossa casa, o amalequita quer entrar na nossa vida. Nós precisamos da tua força, da tua graça. Ajuda-nos a nos dar vitória, Pai. Este memorial da oração, toma essas vidas em tuas santas mãos, ó Deus. O memorial está nas minhas mãos, mas é só os nomes, Pai. Agora tu toma nas tuas santas mãos os nomes, os problemas. Ah, Senhor, dá graça aos meus irmãos, orienta, santifica, dá graça, dá vigor, dá força, dá saúde e abençoa cada família. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ouve dos céus as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.